Hey, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Este espaço livre onde eu e o meu querido amigo Hugo Zagalo trocamos ideias sobre a vida e sobre o mundo, sobre desenvolvimento pessoal e, no fundo, sobre como é que podemos tornar as nossas vidas melhores ou simplesmente olhar para elas de outros pontos de vista. Exatamente. Isto é um espaço onde os ventos que nos movem são os ventos da curiosidade, os ventos da aventura. Estamos aqui numa caravela todos juntos a explorar o mundo. Não, mas é isso que eu gosto deste podcast, é que não há dogma. Pois não. Nós não estamos associados a nenhuma perspectiva em particular. É como aquilo do Alan Watts. I'm not trying to sell you anything. I just want you to enjoy a point of view which I enjoy. É lindo, porque é uma liberdade completa. Diz saltitando de nenúfar em nenúfar, conceptual, e aproveitando tudo o que podes tirar de cada interação com aquela teoria ou conteúdo cognitivo. E então, isto aqui é um prazer enorme. Estamos aqui com todos vocês aí em casa que nos estão a ouvir. Este podcast e todos os podcasts são algo que é muito íntimo e nós sentimos que somos vossos amigos. Sim, sem dúvida. E como vossos amigos que somos, deixem-me aproveitar para vos desejar um bom Natal. Hoje é dia 26 de dezembro e eu espero que vocês tenham tido um excelente Natal na companhia das vossas famílias. O Natal, o Hugo chegou aqui e disse: Martim, estás com um ar mais calmo. E eu acho que isso se deve, em parte, ao facto... Obrigado, Hugo, antes de mais agradecer-te por este elogio que fizeste. Acho que uma aura muito em off. Pacífica, parece um lago sem qualquer perturbação. Que imagem bonita, obrigado. Mas eu acho que isso se deve, em grande parte, ao tranquilíssimo Natal que eu tive com a minha família. Eu vi as fotografias, estavam muito coesos, muito bonitos, todos a condizer, pareciam todos com tons bastante neutros e quentes. Qual é que era? Tipo... tons... beges e motons. Não foi planeado, sabes? Aquilo foi instintivamente, a nossa família estava em sincronia estética. Isso é as constelações familiares. Temos que fazer um episódio sobre constelações familiares. Sem dúvida. Já fizeste alguma sessão de constelação familiar? Conheço a fórmula terapêutica e sei que é muito... que tem resultados. Tem, não? Eu fiz mesmo uma sem qualquer... mesmo sem assumires nada de metafísico. Sim. Portanto, só o facto de teres pessoas... Há um dos clássicos das constelações familiares é teres pessoas a fazerem de cada membro da tua família e colocá-los à distância a que tu sentes que estás deles em termos de proximidade. Isso é muito agir. Eu fiz uma sessão há pouco tempo e é exatamente isso. Para quem não sabe, isto funciona desta forma, como o Hugo acabou de explicar e bem. A pessoa que nos faz a sessão dá-nos uns bonequinhos que vão ser as representações... os figurinos representativos das nossas famílias e a nossa primeira interpretação é colocar num espaço que é uma mesa os figurinos à distância que nós achamos que fazem sentido. E realmente é muito interessante. Depois, ao longo da sessão, o que acontece é que nós temos uma ideia de nós e da nossa família, mas depois, através da interpretação da pessoa, da facilitadora que nos está a fazer a sessão, percebemos que há ali imensas coisas que estão erradas, que as perspectivas estão trocadas e que nós estamos a reviver alguns traumas ou, quem sabe, a ter alguns problemas psicológicos devido à percepção que temos da família, a percepção errada ou não que temos da nossa constelação familiar. É muito interessante. Recomendo a todos que o façam. É como fazeres um gráfico. Sabes aquela página de Instagram que tu segues? Qual delas? Sigo muito. Que é uma que te mostra só gráficos. Tipo, são ideias, mas em forma de gráfico. Isso para um tipo que sofre de OCD, isso é... Mas é um bocadinho isso que estás a fazer. Estás a criar um mapa, uma constelação da tua família que a podes ver. Exatamente. Em vez de ter tudo vago na tua cabeça. Até porque eu acho que esse exercício de nós... fazermos uma disposição gráfica e visual não só da nossa família, mas como da nossa vida, de pequenas coisas, é uma excelente ferramenta para nos ajudar a resolver problemas. É uma excelente ferramenta para nos ajudar a clarificar e a organizar a nossa vida. Eu sou um obcecado com a organização, portanto este tipo de coisas para mim é fantástico. E realmente há essa página no Instagram que mete as coisas em gráfico. Já agora, dá aí um shout-out. Bolas, vamos ter que pôr em rodapé, porque assim de repente não me estou a lembrar da página, como eu sigo várias, mas é uma página sobre desenvolvimento pessoal, como eu sigo muitas,
Não sei o nome, vou ter que descobrir. Mesmo os livros de desenvolvimento pessoal têm sempre um auxílio visualizável onde podes ancorar a teoria visualmente. Pois é. Até tu próprio, agora voltando a nós, tu próprio tens os teus gestos, não é? E que são no fundo isso, não é? São as tuas... os gestos têm esse papel também. Os gestos têm esse papel, não é? De organizar um bocadinho as nossas ideias. Exato. Não, mas é muito bom falar com as mãos. É muito bom falar com as mãos. Agora vamos começar a falar imenso com as mãos. Não, mas voltando atrás e só para rematar esta curta introdução sobre famílias e Natal, espero que tenham tido um Natal bom. Eu estava a explicar que realmente este foi o primeiro Natal em que eu não estava de ressaca. Estava completamente tranquilo espiritualmente, não estava com depressões nem com grandes problemas psicológicos como nos natais anteriores, e senti que toda a minha família estava um bocadinho alinhada nesse sentido, e então havia um flow de energia pacífica ali na família. Claro que sentíamos muita falta da minha mãe, que não está cá, do meu avô. Ainda assim foi terapêutico, sabes, passar o Natal em família este ano. Como é que foi para ti? Adorei. A minha família, tenho uma família grande e só os vejo uma vez por ano no Natal, mas aquela proximidade mantém-se sempre, aquela dinâmica natalícia de grupo. Sim. De rir e abrir os presentes e estarmos todos ali e tirar a fotografia natalícia. Até estou a ficar emocionado porque é lindo. É o teu ADN manifestado em matéria. Exatamente. A encontrar-se outra vez. Pois é, porque o Natal é uma árvore familiar real. Não só tens a árvore de Natal, como a tua árvore familiar se encontra e estás a ver todos os elementos, todos os ramos, todas as bolinhas, olha, é uma nova criança, olha o que é isto, já estás assim, cresceste. Tipo, é lindo, é uma pontuação. É uma espécie de slide da tua família, não é? Porque é como se ao longo do ano vocês não se vissem e depois vamos confirmar como é que estamos todos. Sim. Okay, não é? E depois é giro, realmente a família é importante, não é? E a família não tem que necessariamente ser genética, tu podes ter todo tipo de famílias, podes criar a tua família. Claro, amigos, animais. Sim. Exatamente. É verdade. Olha, hoje trazemos para este episódio, aliás, até foste tu que sugeriste, e bem, um tema, vamos dizer, pesado, ou pelo menos perigoso. De que é que vamos falar hoje, Hugo? Eu até estou com medo, sabes? Porque nós vamos falar da sombra, que é um conceito de Carl Jung que descreve os aspectos da tua personalidade que tu não gostas ou que tu achas que a sociedade, que não são aceitáveis para a sociedade. Então reprimes, escondes numa gaveta, numa subcave e ignoras e negas que os tens. Por natureza, a tua sombra não está acessível à tua consciência. Não são coisas que tu não gostas de ti que tu me poderias dizer agora, por exemplo. Isso já não é sombra. Sombra é algo que tu não sabes. Uau. Que tu escondeste está dentro de ti agora. A melhor representação em termos de histórias da sombra é o Sméagol. O Sméagol, claro, do Senhor dos Anéis. Pequenino, feio, assustado, inseguro, perigoso, traidor, egoísta, instável. Tens que imaginar esse bonequinho dentro de ti, que é tudo que tu não queres ser, vai para ali. E o princípio da sombra é quanto mais tu ignoras, mais ela cresce. E então o trabalho de sombra é tu integrares isto. É tu olhares para este Sméagol e tratá-lo não como um inimigo, mas como alguém que tens que harmonizar contigo. Ok, temos aí muita coisa onde pegar, mas o meu primeiro instinto é perguntar-te, quando tu falas em integrar a sombra, para já eu estava a ouvir falar e estava a reparar aqui numa coisa que está ali um senhor das obras no prédio ao lado do meu e está a construir uma espécie de vedação num andar que não tem proteção, e seja, está muito à bordinha daquele parapeito. E eu pergunto, e há uma parte de mim quase que gostava que aquele senhor caísse dali. Vamos diretamente para aí. É que por isso é que este episódio é perigoso. Eu digo quase que gostava. Não, mas é isso. Mas que eu fico a olhar para ele, será que ele vai cair? Pois. Isso é o Porquê é que isto acontece? Mas espera. Eu sinto isso quando eu vi o Jordan Peterson live, e não só ele está à beira do precipício em termos de comunicação,
Portanto, ele não sabe para onde vai ir, para onde vai. As Sim. frases dele, vê-se que ele não sabe onde vão acabar. Sim. Então tu sentes que estás em perigo. Este homem vai cair. Como ele se estava a aproximar do fim do palco de uma forma perigosa. Lembras? Tu viste este espetáculo? Eu lembro-me, sim, na Universidade Epá, Nova. Estás muito próximo do fim do palco, vais cair. Mas já depois há vamos um aí. lado teu que Sim. quase que quer que ele caia, Pois, não é? mas espera, que já vamos aí, temos que amansar as pessoas, calma, senão... Ok, então deixa-me voltar à minha pergunta, que é, realmente isto é assustador? Mas não vamos já para o trabalho de sombra, vamos primeiro, deixa-me só olhar para a sombra, Então vamos a isso. porque o Jung é um gênio. E quanto mais eu leio, nem que seja só segmentos do que ele escreveu, tu vês que ele é um homem extremamente... Epá, ele é um pensador que te mostra um abismo de abstração conceptual. E tu, ao leres, quase que sentes vertigens da coragem de te tirares para aquela ravina profunda de conteúdo simbólico e mitológico. E então, pá, sentes que estás em perigo. É difícil descrever isto só com leitura. E o Dostoiévski, que eu trouxe isto hoje também, faz isso, mas de uma forma narrativa e ficcional. E então a sombra não foi escolhida. Interromper-te. Não, eu não quero interromper-te. A metáfora ou a analogia de sombra não foi escolhida por acaso. Porque, tal como aqueles gráficos, ele usa o poder da analogia, é que serve como referência para tu associares, para tu ancorares uma ideia que é demasiado abstrata. Então tens algo que é visualizável. E então a sombra, vamos lá analisar esta analogia. É escura. Ela é escura e segue-te. Segue-te. Não faz parte de ti, não te identificas com ela. É fininha, é ilusiva, não existe no mundo material. É algo que está sempre contigo. Sim. Ainda mais fundo, o trabalho de integrares a sombra, imaginando mesmo que a sombra está a entrar dentro de ti, o teu ponto de luz está mais em cima de ti. Tipo, estás mais iluminado. Tens mais acesso aos céus do profeta. Sabes, desculpa. Quanto mais a luz está em cima de ti, menos sombra tens. Portanto, Exato. essa analogia também funciona aí. E eu só dizer que me tinhas, ao ouvir-te, lembrei-me de um provérbio mexicano que o meu pai me dizia muitas vezes, que é: se nós formos atrás da nossa sombra, nunca a vamos conseguir apanhar. Mas se nós andarmos tranquilamente na nossa direção, a sombra vem sempre atrás de nós. Aqui é o oposto. Quanto mais olhas para a sombra, mais a integras. Só que tens que ter coragem e tens que ter medo. Quando tu dizes integrar, deixa-me perguntar-te, o que é integrar? É trazer ao de cima aquilo que está na sombra, aquilo que está escondido em nós. Então isso traduz-se em, quando temos um pensamento mau, ou tipo, epá, eu agora dava uma pera neste gajo, dizer isso em voz alta? Ou executar mesmo essa pera? Não. O que tu queres fazer é, pelo menos, admitir que estás a ter esse pensamento. Ok. E não dizer, não, isto não sou eu não dou peras, não, está tudo bem. O meu irmão giro. está a ter sucesso e vem-te um pensamento, porra, este gajo tem isto tão fácil. Em vez de negares isso, dizes, não, eu sou uma pessoa perfeita, a minha identidade não inclui qualquer coisa negativa. E então isso vai crescendo dentro de ti. Admitires, ok, eu sinto ciúmes, eu sinto inveja, eu sinto... Admitires, sim. Verbalizar que sentimos coisas negativas, coisas más. Sim. Isso será parte de integrar a nossa sombra. Um verdadeiro amigo goza contigo na tua cara, se for preciso. Mas depois, nas tuas costas, defende-te. Isso. E um amigo falso é simpático à tua frente e fala mal de ti nas tuas costas. E então o que tu queres é um amigo que tenha a coragem de dizer, fogo, pá, é tão fácil para ti, e diga logo, e então está tudo clean. Mas... não há nada a ser escondido, a ser recalcado, a ser posto na subcave da escuridão, do inconsciente. Eu acho muito engraçado teres usado esse exemplo, porque no meu grupo mais próximo de amigos, que é um grupo cada vez mais pequeno, e eu orgulho-me disso, os meus amigos gozam muito comigo. E eu sinto isso, que é, isto são pessoas que estão aqui a gozar abertamente comigo, mas que eu tenho a certeza absoluta que nas minhas costas, se houver alguém a querer dizer mal de mim, assim me vão defender até à morte. Isso é um barómetro muito bom de amizade. E então não tem... basta olhar para as relações amorosas. As relações acabam mais por aquilo que não é dito do que por aquilo que é dito.
Então, sempre que Exatamente. tu tens um pensamento e não o dizes, estás a criar um dos teus eus que está a falar nas costas da pessoa, Pois para é. ti próprio. E então há É. casamentos onde há um diapo de distância, as pessoas estão em continentes diferentes por coisas por dizer. Tu chegas a uma sessão de terapia de casal e há tanta É um coisa avalanche. amontoada, sim, Pois é. que sai como um monstro. Isso é o outro princípio da sombra. É que quando tu ignoras, ela cresce. Imagina que tens um jardim, daqueles à inglesa, onde tens um jardim na parte de trás da tua casa e não tomas conta dele. Vão começar a nascer ervas daninhas, vão começar a nascer, a aparecer ratos bichos. e cobras e bichos e E um dia queres ir almoçar no jardim e estás tramado. o jardim não é uma boa analogia, talvez. É melhor uma cave, tem que ser escuro, porque o jardim é ao ar livre. Então imagina uma cave Ok. na tua casa que tu decides não ir. E depois há outra coisa que acontece que é interessante, que é, tu queres manter a imagem da cave limpa. E então quanto mais há uma discrepância entre a tua imagem do teu ego ideal ou da cave limpa e a realidade suja da cave que tu estás a ignorar, mais tu queres evitá-la. Porque há uma grande distância, então é chocante para ti. Então imagina que vais à cave uma vez e está limpa. Depois vais outra vez e vês ali um rato. Ai, não vou outra vez. Não, e mantens, tipo, negas, finges que não viste o rato. Mantens a imagem da cave limpa, perfeita e idealista na tua cabeça. Yeah. E então sempre que vais à cave, essa diferença entre a imagem do teu, que é o que simboliza o teu ego ideal ou a tua identidade que tu queres mostrar ao mundo, e o teu inconsciente escondido da sombra ou esta cave que estamos a utilizar como metáfora, essa diferença faz com que evites ainda mais. É uma bola de neve. Sim. Então imagina que tens um pensamento negativo, não gostas de o ter, finges que não o tens, ele vai crescer. Vai crescer e vai se desenvolver sozinho. Ok. E vai começar a tomar conta. Mecanismos para antecipar isso e para imediatamente matar o rato, por assim Mas espera, dizer. mas vamos Não, continuar. não é preciso matarem o rato, podem levá-lo para a natureza, digamos Não, assim. mas é isso. O que tu queres não é matar o rato. O que tu queres é simpaticamente dar alguma luz àquela escuridão para que o rato se sinta à vontade para vir brincar contigo. Lindo. Ou o Smeagol é melhor. Portanto, quando tu pões uma... O que tu não queres fazer é abrir a cave e pôr um holofote, senão aquele Smeagol vai se assustar. O que tu queres é muito lentamente conversar com esse teu lado e dizer, ok, estás a sentir isto, tudo bem, não há problema. É humano, é natural. Vem comigo. Isto acontece muito, muito com pessoas a dar conselhos. De que forma? E acho que é por isso que os psicólogos têm que existir. As pessoas são péssimas a dar conselhos. Mesmo eu sou psicólogo. Sim. Mesmo eu, quando não há o contexto da consulta, tenho muita tendência a ser demasiado racional, demasiado rápido. Não deixo que o Smeagol tenha tempo para se sentir confortável para aparecer. E então o que as pessoas fazem quando alguém lhes disponibiliza um problema, lhes mostra um problema, expõe um problema, é logo, o que tu tens que fazer é isto, o que tu tens, ao fim de 3 segundos de interação com o problema, já tens a solução. Pois é. Não, és demasiado rápido a dar a solução, não deixas a irracionalidade ter luz, e então ela esconde-se outra vez. E há pessoas que fazem isso com elas próprias. Pois. Então o que tu queres fazer é só fazer perguntas. Interessante. Pá. É não dizer nada. A pessoa está a dizer um problema, ok, investiga mais, faz perguntas, trata o Smeagol como o Smeagol e deixa a irracionalidade ter a luz para ser vista aqui. Eu acho que isso que tu estás a dizer é a solução para muitos dos problemas que há em relações, porque frequentemente, e eu acho que, agora também não quero ser sexista, mas acho que o homem tem muito mais tendência a fazer isto do que a mulher, que é, o homem tem muito mais tendência a querer encontrar soluções rapidamente para os problemas, e frequentemente, pode acontecer ao contrário, atenção, não quero ser sexista de maneira nenhuma, quando uma mulher expõe os seus problemas, o homem quer lhe dar as respostas rapidamente. Estás a sentir isso? Então é óbvio que tens que fazer isto. Mas agora estás-me a dar uma ferramenta muito útil, que é fazer perguntas. Fazer mais perguntas. Nunca dês uma solução. Isto é uma boa regra a ter no geral. Manda.
a não ser que te peçam. Eu diria até, repete essa frase. Nunca ofereças uma solução quando alguém te pede ajuda até ao momento onde a pessoa te pede diretamente. Lindo, ok, é isso. Até lá, faz perguntas. Tu não sabes nada. A pessoa também sabe pouco porque nós somos um mistério para nós próprios. Mas, e então, como psicólogo é isso que tu fazes. Tens que saber a delicadeza, quase como se fosse uma combinação, uma fórmula química de quando é que é o momento de virar para ouvir, para começar na solução. E às vezes demora várias sessões. E tu dizes uma coisa muito interessante, que é, tu não sabes nada. E a realidade é que tu não sabes nada mesmo, porque o que tu não sabes é como é que aquela pessoa está a interpretar uma realidade que para ti pode ser familiar ao que tu conheces. Portanto, tu não sabes mesmo o que é que aquela pessoa está a sentir, não é? Na realidade, tu quando estás a dar essa solução, estás a falar para ti próprio. Porque estás a colocar a tua experiência de vida... Exatamente, é isso que eu queria dizer. Na outra pessoa e a falares para ti próprio. O que tu tens que não, estás a falar para ti. Não é para a pessoa. Portanto, cala-te, tu não interessas aqui. Se queres ajudar, ouve. Ouve só. Por isso faz é que perguntas e investiga. Aquela pergunta clichê dos psicólogos é: então e como é que isso te faz sentir? Pois, mas isso é uma ótima pergunta. É isso uma dá ótima para tudo, pergunta, porque dá sempre sequência, Sim. não é? Ou mais perguntas ainda. Aliás, Sim. até não só dá sequência, como está a ajudar a outra pessoa a encontrar a solução por si só, não é? Como é que isso te faz sentir? Realmente isso faz-me sentir zangada. Mas e porquê? Como é que isso te faz sentir? Pois é, porque realmente há esta razão para eu me sentir zangada. E como é que isso te faz sentir? Não é? E depois a própria pessoa às vezes interrompe-se. Sim. Com o razoável. Diz, eu estou-me a sentir assim, mas não sei o quê. Então, isso é o processo que tu vês em tempo real da pessoa a mandar aquilo para a sombra. Que é, eu estou-me a sentir assim, aquela pessoa fez isto e eu estou a sentir isto, e a sombra está a sair e vês ela a desenvolver-se e a aparecer na luminosidade, e depois a pessoa vem com razoabilidade e diz, não, mas isto é uma estupidez porque eu não devia sentir isto. Bloco! Uau! E então, tu, nas minhas consultas eu digo, não, calma, ainda não estamos aí. Diz-me tudo, por mais irrazoável que seja. Deixa isso aí cá para fora. Nos traumas de infância também acontece muito isto. Lindo. Há pessoas que te comunicam traumas com uma leveza que é, espera, deixa a criança falar. Aquela criança estava naquela situação, sentiu-se assim, estás-me a dizer isto, e a criança não era ouvida na altura, e também não está a ser ouvida por ti hoje. Deixa-a falar, por mais irrazoável que seja. Vamos ter tudo aqui vamos iluminar esta subcave e ver o que é que está lá dentro. Uau, incrível. E eu tenho que falar isto para mim, porque eu ainda eu estive a fazer judo com esta ideia durante algum tempo e a pensar, se calhar é mesmo essencial que a consulta de psicologia seja paga. É um serviço. Se não fosse um serviço, é a mesma coisa. Se receberes uma massagem, imagina que estás com a tua mulher, com a tua namorada, e recebes uma massagem de uma tailandesa linda na praia. Uhum. É diferente se for pago ou não, não é? Tipo, se for só uma mulher a dar-te uma massagem de graça, não é aceitável. Enquanto que um serviço de massagem faz toda a diferença. É a mesma coisa que eu tentar fazer psicologia com os meus amigos. Não funciona se não for um serviço separado que vive numa bolha de é verdade. De conexão terapêutica. Estranho, porque é que é assim, não é? A informação é a mesma? Porque nós vivemos em contextos, nós somos na realidade nós vivemos em personagens contextos que estão em cenas. E a cena faz mais do que o próprio personagem. O personagem entra na cena. E então na sociedade há várias cenas, vários papéis que podes desempenhar. Se eu vou às compras ou... Essa da massagem é muito boa, porque eu tentar explicar à minha mulher ou ao namorado, não, eu tenho uma amiga minha que me faz massagens. Sim. Pois. Quer dizer, não sei. Realmente era estranho, não é? Ou o oposto. O quê? O meu amigo João vem cá a casa fazer-me uma massagem. Ou fotografar-me. Veio cá alguém fotografar-me. Sim, é verdade. Não, é um fotógrafo, pagaram-lhe, está tudo bem. Curioso ter pegado na fotografia. Realmente é isso. É de facto uma coisa íntima, não é? E se for um serviço, cria-se um distanciamento. Porquê? Porque nós somos seres sociais que vivem em cenários. Em cenários, pois é. Uma pessoa que tem uma mulher que é atriz, não sei se tu vais hipoteticamente, que pode beijar outras pessoas porque faz parte da cena, faz literalmente. Parte bem, aí é o mais literal possível, exatamente. E tu dizes, ok, nothing I can do. Tipo, é o que é que tem que ser feito. Verdade. Como é que será sentir-se nesse papel?
Pá, este episódio está a ser, eu acho que estou com medo de mergulhar mesmo nas profundezas, porque tu assumires a tua sombra em público não é fácil. Mas bora, vamos sem medo, bora. Eu queria te ler aqui um pedaço deste livro. O pior que pode acontecer é apagarmos este vídeo. Que não vai acontecer. Não, o pior que pode acontecer, por exemplo, é nós publicarmos este vídeo e um dos segmentos que vai para os vídeos curtos estar tão fora de contexto que é aterrorizante ou chocante. Estás a ver? Mas eu acho que isso só jogaria a nosso favor porque obrigaria as pessoas a virem ver o episódio inteiro e a perceber que estava fora de contexto. Ok, vou-te ler isto. Este momento, quando eu li este livro, quando eu li este pedaço, eu pensei, mas porquê que o Dostoiévski é tão adorado? Porquê que ele é tão especial? Porquê que ele é considerado o psicólogo do mundo literário implícito mais bem conseguido? E foi esta frase que me fez perceber isto, porque esta frase iluminou a minha sombra temporariamente e depois eu recalquei durante anos. E agora vou assumir a mim próprio e a ti o impacto que esta frase teve em mim. Ok, manda. Que foi epá, então eu sou tipo, é um eliminar de uma parte tua que não estava acessível a ti. E acontece num momento. E é assustador, porque tu deves ter medo da tua sombra. Tu deves ter medo da tua sombra porque tu és capaz de um nível de destruição que tu nem sequer consegues conceber. Já vamos aí. Eu até sei a página. Ok, isto não vou estragar a história a ninguém se ainda não leram. É uma linha narrativa não importante. Há uma parte onde há um que é atropelado por uma carroça. Ok. E toda a população vem ver. Tipo, toda a rua vem ver. Ok. E isto é esta parte. Vou ler em inglês e depois traduzir porque a tradução de português não tinha o mesmo gravitas. Ok. The lodgers, one after another, squeezed back into the doorway with that strange inner feeling of satisfaction, which may be observed in the presence of a sudden accident. Even in those nearest and dearest to the victim, from which no living man is exempt, even in spite of the sincerest sympathy and compassion. Portanto, o que isto está a dizer é aquilo que tu estavas a dizer ao princípio. De se aquele homem caísse, nós íamos ver, não é? Yeah. Quando há um acidente na estrada, as pessoas param para ver. O programa mais visto na Netflix foi o Dahmer, aquele serial killer. Portanto, mesmo que não digas que é um sentimento interior de satisfação, no mínimo é um interesse profundo de tu quereres ver. As notícias são todas negativas. Quando tu vês as torres gêmeas a cair, há uma mistura. Claro que superficialmente, aliás, a maior parte da tua atitude é de, como ele diz, de simpatia e compaixão. É de, pá, coitados, isto é terrível, mas porquê? Que horror! Mas ao mesmo tempo estás, ei, pá, o que é isto? A ver e a querer ver mais. Pois é, pá. Eu vi recentemente um documentário sobre o terremoto no Nepal e é quase que dá baba. Estás a ver que te babas de interesse. Uhum. Há muito poucas coisas que capturem a tua atenção como um desastre. É feio. Porquê satisfação? Como é que consegues admitir isto? Que tens satisfação em desastres? É pá, porque o universo é feito de criação e desastre. A numerologia está simbolizada assim. O número 1 é a criação, o número 9 é a desconstrução para conseguir acontecer uma coisa nova. Nós só existimos, os seres humanos, porque houve um cometa gigante que destruiu os dinossauros. No universo há buracos negros que devoram pedaços do espaço e destroem tudo, e há estrelas e há supernovas e há biologia e há coisas incríveis e há arte. Nós somos os dois. Nós somos uma sinfonia entre o bem e o mal, entre o inferno e o paraíso, entre a escuridão e a luz. E estar a negar, seja um, seja o outro lado, será estar a criar um desequilíbrio tão grande em nós que nos pode provocar, pode nos levar a actos de extrema violência ou de
Isso é o que tu vês na imprevisibilidade total. Portanto, isto... Anos e anos de sombras reprimidas. Não, é que há uma sombra. O Jung também descreveu a sombra social. Portanto, tens a sombra individual, que é aquilo que tu não queres ser, que é aquilo que tu ignoras e que mandas para a escuridão do inconsciente, e tens a sombra da sociedade, que é, por exemplo... No sentido coletivo. Sim, no sentido coletivo de um dogma, ou um idealismo, ou uma cultura, ou uma ideia que invade a sociedade. O comunismo é perfeito. Porque o comunismo é aparentemente, teoricamente, benevolente. E então, quando tu tens... É o que o Alan Watts dizia. Tu tens de ter medo é dos bonzinhos. Não é dos egoístas que querem dinheiro e mulheres e terra. Porque com esses podes negociar. Os perigosos são aqueles que são 100% bons. E então vale tudo. Se tu tens um ideal, faz todo sentido. Uma utopia, podes matar pessoas para a conseguir. E é isso que acontece no movimento nazi, por exemplo, ou sempre que há um movimento de sociedade onde eles são 100% maus e eu sou 100% bom, estás a ver? É essa separação que também existe dentro de ti. Não é que tu queiras ser mau, é que por princípio, se tu ignoras o teu lado mau, ele cresce e depois toma conta de ti. Isto é o que tu vês naqueles miúdos nos Estados Unidos que dão tiros na escola. Sim. Aquilo foi camadas de sombra que inicialmente era bidimensional, que ganharam volume, camada após camada, e que emergiram no mundo tridimensional. Tomaram conta dele. Sim. Agora, imagina um filme muito bem feito pelo Tarantino, da perspectiva deste miúdo, que estava a ser abusado e não fazia nada, que estava a ser bullied e não fazia nada, e que aquilo foi crescendo, 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 crescendo. E depois aquela vingança. A vingança é o melhor exemplo da forma como... Da manifestação da sombra. Ou da manifestação de como isto nos interessa. Tipo, todos os filmes de Tarantino são vingança e são deliciosos. Nós adoramos, pois é. Toma que é para aprenderes. Tipo, tu queres que aconteça a vingança. E a vingança, por definição, é acontecer algo mau a alguém ou a alguma coisa que provocou algo que foi inicialmente mau também. No fundo é retribuir maldade. É uma homeostasia de justiça ou de moralidade. Mas de justiça, mas com uma conotação negativa, não é? Porque nunca há uma vingança positiva. É sempre fazer também mal. Ou seja, o conceito de vingança pressupõe uma reação a algo negativo. Exato. Portanto, o próximo passo de integração dessa sombra seria assumires que queres vingar, deixares essa parte de ti entrar dentro de ti e convencê-la, trabalharem em conjunto para ter uma forma mais produtiva de lidar com essa vingança. E não dizer não, 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 e depois a vingança toma conta de ti e tu vais na realidade fazer os atos. Uma outra maneira de pôr a coisa seria dizer que a melhor vingança é ter uma vida boa, não é? É canalizar o conceito de vingança para uma reação harmoniosa que não seja reativa. Exato, ou simplesmente o perdão. Ou o perdão. Ou, a melhor vingança é o perdão, será uma frase mais forte. Sim. Nem sequer é uma vingança. Lembras-te do Revenant? Claro. O que é que o mantém vivo? É a vontade de se vingar, não é? Sim. Claro. E nós vemos aquilo e queremos que a vingança aconteça. Há a homeostasia biológica, onde é a tendência do organismo se balancear, e depois isto é uma homeostasia social. Não há nada mais satisfatório do que instant karma vídeos. Tipo, alguém faz uma coisa má, toma lá que é para aprenderes. Pois é. E então isto é a manifestação da tua sombra. Tudo aquilo que tu não queres assumir que tens. Eu por acaso até acho que a minha sombra está bastante bem integrada, porque eu tenho muitos aspectos que eu considero negativos que realmente fazem parte da minha personalidade e que eu os assumo. Queres dar um exemplo? Se quiseres. A minha ambição, por exemplo, está completamente recheada de egoísmo, egocentrismo e megalomania. Percebo. Agora, se eu não assumisse isso, era muito pior. Isto podia tomar conta de mim. Mas como eu assumo e sei que é uma parte de mim que deve ser reconfortada e aceite e integrada, eu utilizo isto para o bem. Todo este podcast está a beneficiar da minha obsessão com
uma coisa que é fundamentalmente egocêntrica também, que é eu existir no mundo, eu espalhar-me. Diz-se que metade do caminho para resolveres um problema é teres consciência desse problema. Como é que eu posso ganhar consciência de atos ou atitudes que sejam a minha sombra a agir e dos quais eu não tenho a noção? Uma das melhores formas é veres quem é que tu julgas. Ok. Isto é muito estranho. Porque mesmo pegando a metáfora da sombra, uma das formas que a tua sombra se manifesta é com a projeção nos outros. Portanto, a sombra é tua, mas está sobre os outros. Imagina mesmo que a tua sombra está sobre os outros. Linda, projeção nos outros, porque normalmente quando nós somos desconfiados ou quando achamos alguma coisa mal de outra pessoa, estamos no fundo a espelhar aquilo que sentimos. Se te irrita, se te faz uma coisinha qualquer aqui e te dá uma emoção de epá, olha-me este gajo, és tu. Por exemplo, isto acontece-me a mim, que é, se eu vejo um que me acontece quase sempre é o Jorge Coutinho. Conheces aquele desenvolvimento pessoal? Não. Pá, é o maior coach de Portugal, conhecido internacionalmente. Ok, vou ver. E eu adoro-o, mas porque eu resisti a esta sombra, porque eu integrei. Porque a minha primeira reação é, olha-me este português a fazer shows ao vivo, exatamente o que eu quero fazer. E então tu tens duas opções. É, ou admites que queres fazer e não estás a fazer, e isso tem imenso esforço associado porque tens que fazer todo o trabalho para isso acontecer, ou então rebaixas o outro, mas não é o outro, é a tua sombra projetada e invertida como espelho. Estás a ver? Então, por exemplo, é como aquilo do guerreiro no jardim. Tu queres ser um guerreiro no jardim. E não um jardineiro na guerra. Sim. O Rui Botelho, ou qualquer um que domine o espaço físico das artes marciais, tem muito menos necessidade de andar à porrada, porque não tem isso para se provar a si próprio. Eu também tenho isso. Agora, este podcast também me deu o domínio de alguma coisa que fazia parte da minha sombra que eu escondia a mim próprio. Portanto, eu agora já fiz aquilo que queria fazer, já não está escondido em mim, já não é uma insegurança que eu tenho que projetar para os outros. Portanto, eu tenho aqui um espaço onde existir, onde brilhar, por exemplo. E essa necessidade desapareceu, tal como desapareceu para ele de lutar, porque ele sabe que consegue, portanto não tem que se provar a si próprio que quer, ou o que é que estás a olhar, não sei o que, essas coisas. Eu também já não tenho tanta necessidade de, em grupos, brilhar, ou ser uma estrela, ou ter piada, porque isso já está a ser satisfeito aqui. E então, por exemplo, quando eu vejo pessoas que estão a fazer aquilo que eu já estou a fazer, eu nunca os julgo, já as quero ajudar e trazer para cima. E motivar a fazerem uns podcasts e a comunicarem. Mas quando pessoas estão aqui acima e estão a fazer coisas que eu quero fazer que ainda não estou a fazer, aí já é uma demonstração de projeção da tua sombra interna que tu estás a ignorar. Eu acho que não estou a ser muito claro. Não, estás a ser super claro e é muito bonito, deixa-me dizer, da maneira como tu estás a lidar com a tua sombra e a honestidade com que estás a expor a ferramenta que tu estás a usar para lidar com ela. Eu vou-te confessar é que estava a olhar para ti e a pensar, bolas, o que é que eu estou a fazer para lidar com a minha sombra e onde é que ela está? Olha lá para quem é que tu julgas, por exemplo. Alguém que tu olhes para ele e digas, olha-me este gajo tem tudo fácil. Porque, por exemplo, é muito mais difícil de julgar uma pessoa com quem tu não te consegues identificar do que uma pessoa que te consegues identificar. Tens muito mais tendência, e vocês aí no TikTok que nos estão a ver, que estão a escrever comentários negativos, utilizem isto como uma forma de perceber se não será exatamente isto que vocês querem fazer. Porque tu tens muito menos tendência a jogar uma pessoa do sexo oposto, por exemplo. Porque não é uma tela suficientemente similar para tu fazeres a projeção da tua sombra e aquilo encaixar. Eu estou a perceber, então será sempre o objeto... Português. Será sempre alguém muito similar a ti, provavelmente com a mesma idade que tu. Idade também. Se for mais velho, já não dá para fazer o reflexo, porque tu dizes a ti próprio, eu ainda posso chegar lá. Portanto, não tens que confrontar aquele momento onde... Estão-me a vir algumas pessoas à cabeça. Então, não preciso dizer os nomes, mas... Sim. Não, mas há de facto pessoas, homens da minha idade, no mesmo ramo artístico que eu, de quem às vezes eu tenho essa sensação, tipo, olha-me como é que este gajo está neste sítio e eu não? E não é bem ciúme, é mais um reflexo de ti próprio.
É um reflexo daquilo que tu não assumes que queres ser. Sim. Está escondido para ti. E então, como tu não queres confrontar isso, não queres dominar este dragão do inconsciente, julgas e mandas abaixo o teu ambiente. E como é que... Então isso no fundo traduz-se... Eu acho que tudo vai parar a uma palavra que tem vindo a ser cada vez mais recorrente na minha vida, que é a preguiça. Eu acho que é... Quando tu julgas, quando tu dizes olha-me este e não sei o quê, tu no fundo achas ou acreditas profundamente que conseguirias estar no mesmo lugar do que aquela pessoa se alguma coisa. E essa alguma coisa frequentemente tem a ver com mais trabalho, mais esforço, mais dedicação. E então tu camuflas isso, não é? Dizendo, olha-me este, tipo, porque este gajo tem isto e não tem? Porque ele fez aquilo que tu não estás a fazer. Tu queres justificar a tua inatividade e há duas formas de fazer isso. Ou olhas para dentro e olhas para aquilo que não estás a fazer, ou olhas para fora e dizes que aquele não fez nada e foi tudo fácil e caiu-lhe tudo do céu. É isso, essa é a primeira coisa. Pois, porque ele é rico, ou porque ele começou a fazer isto desde muito pequeno. Bolas, sim, começou e não parou até agora, não é? Portanto está a fazer mais do que tu. Sim. É interessante. Eu acho que eu gostava de fazer, eu tenho uma ideia de fantasio, escrever um texto sobre isto há muito, muito tempo, um texto sobre a preguiça. Porque acredito que está na base, eu já falei disto no podcast, da preguiça. Sim, mas estás a desenvolvê-lo melhor agora. Eu acredito que isto está na base do sucesso ou miséria das nossas vidas, não é? A maneira como nós lidamos com a nossa preguiça. É a nossa preguiça em todos os aspectos da nossa vida, em todos os pontos. Porque se tu vires, podes ser preguiçoso ou não preguiçoso sempre. Há sempre um ponto do teu dia em que tu podes escolher ser preguiçoso ou lutar contra essa preguiça. Seja sair da cama logo quando acordas, seja tipo no ginásio fazer mais uma elevação ou mais uma flexão. E a persistência e a rotina e a disciplina tem tudo a ver com preguiça. Porque há um ponto que chega àquele dia que não te apetece. Mas eu acho que há uma palavra ainda melhor do que preguiça. Ok. Que é coragem. Claro, é o antagónico, não é? É o antagonista da preguiça. Mas é a coragem de tu assumires o que queres. Porque tu, ao assumires o que queres, estás a Desculpa, eu interrompi-te porque teria sido genial ficarmos aqui por 2 minutos pelo menos. Estás a definir as condições para o falhanço. Tu dizeres, eu queria ter mais músculos e ser melhor fotógrafo, por exemplo. Estás a dizer exatamente o que é que queres. Portanto, todos os dias que não estás a trabalhar para isso, estás em falha para contigo. Estás a ver? Então é muito melhor não fazer isso. É melhor no sentido de ser mais confortável. No sentido de ser mais confortável, não melhor no sentido de desenvolvimento. Exato, sim. Mas o que tu queres fazer é isso então. Estamos a encontrar soluções. Sim, tu queres ter a coragem de assumires aquilo que queres, claro, e de assumires as tuas inseguranças. Verbalizar, sim, eu quero ficar muito maior, com um corpo muito maior. Em vez de dizeres, não, aqueles gajos é tudo juice e são uns... Olha, isso aconteceu-me a conversar contigo. A minha sombra revelou-se a conversar contigo sobre o ginásio. Lembras-te? Eu lembro-me perfeitamente, ainda bem que tocas nesse assunto, porque eu queria ter falado disso. Sim, na minha cabeça isto foi há semanas atrás. Realmente, eu e o Hugo estávamos a ter uma conversa no outro dia. Posso falar abertamente sobre aquilo que nós estávamos a falar? Isto é tudo para abrir, sim. Porque o Hugo, vocês não sabem isto, quer dizer, quem segue o podcast desde o início sabe isto, porque já foi dito muitas vezes, mas o Hugo, quando nós nos conhecemos, circa 1999, tínhamos 14 anos, não sei se foi em 99, o Hugo era um atleta... Era obcecado com a sua forma física. E quando eu digo obcecado com a sua forma física, eu digo obcecado ao ponto de nós estarmos aqui sentados e o Hugo estava a fazer isto. Porque estaria, enquanto não estava a fazer exercício físico, a esculpir os seus abdominais. E ao longo dos anos, ele foi perdendo isso. E agora que eu estou a ficar um bocadinho mais obcecado com a forma física e a querer voltar à atividade física regular e constante, passo a redundância, estou a tentar arrastar o Hugo comigo, não é? Dizer, bolas, nós somos amigos, tipo, temos um podcast juntos, quão fixe seria nós experienciarmos os dois, correr uma maratona e falar disso no podcast. Bora lá treinar.
E o Hugo usou um argumento que era, não, porque isso não me entusiasma, não é uma coisa que me suscite... Mas é mais do que isso, porque aí a minha sombra manifesta-se na sua totalidade. Porque eu julgo as pessoas que vão ao ginásio. Eu digo, estes gajos são uns inseguros que precisam de ir ao ginásio para encher, para se sentirem bem com eles próprios. Estás a ver? Tu usas frequentemente essa analogia, Sim. que é tipo, é só um balão, estás a encher um balão, tipo, isso não é nada. Só que, pá, claro que eu gostava de ser saudável e de estar mais Adonis-bodied. Claro que gostavas. Só que, pá, e é difícil de admitir, porque se eu admitir, tenho um trabalho gigante à minha frente. Exatamente, e então... O Hugo é muito inteligente, não é? E nas nossas conversas frequentemente acabam com eu a dizer, pronto, tens razão, e desligar o telefone. Mas desta vez eu desliguei o telefone e depois de repente bateu-me, espera aí, isto é só um mecanismo que ele está a usar. E liguei-lhe e disse, Hugo, não será toda essa conversa que tu estás a usar apenas um mecanismo para mascarar uma enorme preguiça em fazer este trabalho que tu sabes que vai ser benéfico para a tua saúde? Mas isso foi um bom exemplo de tu acenderes um holofote na minha subcave demasiado rápido. Pois. Tu aí, o que poderias ter feito é deixado a sombra toda aparecer para se revelar toda a sua irracionalidade à minha frente. Qual é o princípio mais importante da democracia? Qual é o direito mais importante? É o quê? É ter em conta a opinião das outras pessoas. Que existe, como é que sabes a opinião das outras pessoas? Tens que fazer votações, tens que perguntar. Não, mas o que é que as pessoas falam, não é? As pessoas falam, sim. Tu podes dizer que o direito mais importante é a liberdade de expressão. Certo. Tipo, é ninguém te reprimir o que tu pensas. Porque assim, mesmo que haja um louco na sociedade, ao menos ele está à luz para toda a gente ver. Não é? Não se está a esconder, a criar uma célula e a convidar outros ali na escuridão e a planear qualquer coisa. Tu contigo próprio também deves ser assim. Todos os teus eus, mesmo os mais irrazoáveis, devem ter liberdade de expressão, um microfone, para poderem falar para os outros ouvirem. E então voltamos àquela questão de como ajudar. Quando alguém está a ser irrazoável e vês o Smeagol a falar, não desde logo o holofote para ele se assustar. Claro. Deixa-o vir cá para fora. Então, mas não quer? São ridículos. Faz mais perguntas para eu me começar a perceber. Pois realmente esta opinião Não faz é uma sentido. ilusão. Exato, não é? exato. Interessante, mas olha como... Agora tenho que ir ao ginásio, não é? Olha como chegámos ao objetivo pretendido. Porque eu acho, agora só a propósito desta questão da preguiça e desta conversa que tivemos, como o Hugo disse bem, se nós formos ao fundo da questão, eventualmente vamos entender se estamos a ser preguiçosos ou se temos mesmo uma opinião forte sobre uma coisa e se calhar estamos mesmo a ter uma opinião sincera e é válido, e pode ser válido. Confiaria. A tua opinião que está acessível à tua consciência na maior parte do tempo é uma justificação para o teu estado atual interno e na tua relação com o ambiente. Portanto, nós não gostamos de estar com discrepâncias internas. Então o que tu queres é ver o mundo de uma forma que te faça sentir bem no momento. Porque senão tens que fazer coisas. Mas eu acho que, sim, sem dúvida, mas em relação a esta questão do ginásio, da forma física e da honestidade connosco próprios, eu acho que tu a razão pela qual tu estavas tão chateado, sim, não tinha nada a ver comigo, tinha muito a ver com o facto de tu saberes perfeitamente que tipo... aquela instabilidade que tu estavas a sentir era por causa de uma solução que tu não querias aceitar, sim, não é? O que é melhor fazer é aceitar, sim. O que é melhor fazer é aceitar. Isso é a integração. E quanto mais rápido aceitares, quanto mais menos lutares, mais vais libertando. E agora, fazendo um reset à conversa, eu acredito profundamente cada vez mais que obrigar-te a fazer esforço físico, seja de que forma for, num contexto diário, te vai libertar muito, muito, muito dessa tensão acumulada que tu tens e dessa sombra que tu tens. Eu acho que pode ser um grande mecanismo para libertar a sombra. Uma pessoa que está cansada fisicamente não vai ter vontade de matar uma pessoa, por assim dizer, sabes? Estás a dominar o teu corpo. Estás a dominar o teu corpo. E não precisas de provar tanto. Outra forma de onde a sombra aparece é com os comediantes. Os comediantes são os porta-vozes, são aqueles que refletem a sombra da sociedade para nós. Eles estão no lusco-fusco
na periferia, na fronteira entre o aceitável e o não aceitável. E eles mostram-te Sim. os aspectos de ti e da sociedade que tu não aceitas. E como tu te ris, e o riso é uma projeção involuntária, não é? Acontece sem tu quereres, é inegável. Tipo, eu ri-me. Yeah. Havia uma, e epá, eu acho que nós estamos a fugir aqui a muitas coisas ainda mais difíceis. Há uma do Louis C.K., que é um comediante genial, semifilósofo, Quem gosta muito. que ele diz: epá, eu quando era pequeno eu costumava ter fantasias que os meus pais morriam e que depois eu era toda a miúda mais gira da escola vinha ter comigo e sentia muita pena de mim e toda a gente tinha pena de mim. E eu pensei, pá, este gajo é louco, pá. Yeah. Epá, porque tu tens centenas de milhares de pensamentos por dia. E então tens pensamentos que realmente são feios. São fantasias que aparecem. E esta é uma delas que eu acho que é bastante comum. As pessoas pensam em desastres para si próprias e... Estás a ver o que eu estou a dizer ou estou aqui a falar? Não, estás? Percebes o que eu digo? Eu já tive pensamentos desses. Pois, ok. É assustador. Não... Tu deves ter medo da tua sombra, porque tu não sabes se vais ficar lá. Tu não sabes o que fazias, podias roubar e ninguém te fazia nada. Epá, mas também eu acho que é assim. Eu acho que há... É como basta olhares para crianças de 2 anos, não é? O instinto delas, às vezes, é tipo... Mas há um estudo sobre isso. Há um estudo sobre isso, não é? Eu acho que estou a falar sobre isso porque já ouvi esse, que essa idade, não é? Os 2 anos é a idade que tu tens antes de começar a ganhar consciência ou de ter uma sensação de razoabilidade ou de cuidado social. Sim, antes de estares socializado. De estares socializado. Então aos 2 anos é onde há mais agressão. Há mais agressão. Eles são fracos. Eles são fracos, mas tu vês que uma criança de 2 anos, se for precisa, tira-te uma colher para a cara ou tira-te... Quer dizer, isso é um instinto nosso, não é? Portanto, eu acho que este tipo de pensamentos não é nada mais do que o nosso instinto animal selvagem completamente solto, mas que felizmente já não somos crianças de 2 anos em corpos de 36. Nós transcendemos a nossa condição animal e temos uma moralidade que nos permite decidir quais dos nossos instintos vão ser... nem sequer é aceitos, é praticados, porque tu tens que ser julgado por aquilo que fazes e não por aquilo que pensas. Claro. E então tu tens pensamentos negativos e pensamentos feios, não finjas que não existam, utiliza-os, integra-os e usa essa força, que é uma força que é tão destruidora por natureza como criadora, claro, para o bem. Mas para tu fazeres o bem, tens que assumir que essa própria força pode destruir também. Eu estou a ouvir e estou a pensar que, imagina, essa força, esse lado negro, essa sombra que há em nós, pode ganhar força se nós a deixarmos, se nós não tomarmos o controlo do nosso impulso, da nossa vida. E então, voltando aos hábitos e às rotinas, eu acho que coisas como obrigar-te a ir ao ginásio ou tomares um duche de água fria, és tu a dizer, eu estou a tomar o controlo. Não, claro que eu não quero este duche de água fria, mas eu é que estou a mandar aqui, não és tu. E portanto, ao obrigares o teu corpo físico a fazer estas ações, estás a treinar a tua mente para o fazer também. Mas eu acho que tem que ser ainda mais harmónico do que isso, porque aí parece que estás contra a sombra. Tu não queres que a sombra seja teu inimigo, tu queres uma simbiose. Mas repara, tomar um duche de água fria não é maltratar o teu corpo, antes pelo contrário, é domesticá-lo. Então a analogia seria essa para o paralelismo. Então, para a sombra. Para convenceres este Smeagol a tomar esse duche contigo para estarem os dois integrados, seria, anda só a experimentar, vamos só fazer 30 segundos primeiro e vais ver se não te vais sentir fresco a seguir. Sim. E ele diz, não quero, mas experimenta só, ser simpático com essa parte de ti que não quer. Claro. E depois... Mas então puxa só o gás para o chuveiro. E, isto é muito... Mas isto aqui é... Por exemplo, Portugal é dos países mais seguros do mundo. Certo? Certo. Isto é um facto. Outra coisa que não é um facto, não há dados para isto, é que Portugal é dos países que as pessoas param mais na estrada para ver os acidentes. Não sentes isto? Eu quando vivi em Inglaterra acho que não há muita cultura de parar para ver acidentes.
Eles também estão sempre a esfaquear-se aos 16 anos. Por outro lado, não é? Será que isto não é um mecanismo compensatório de algo que não está presente na tua vida? A agressividade não está na nossa vida. Estou a perceber onde é que queres chegar. Por isso Sim. é que as notícias só dão coisas horríveis e não sei o quê, que é um bocadinho para satisfazer este desejo oculto de ver estas... E é oculto precisamente porque nós não assumimos. Pois. Isto aconteceu com o fogo. Fizeram um estudo onde, sabes, aquele fascínio que nós temos pelo fogo. Hipnotizamos. Claro. Tu ficas a olhar e uau! Tipo, aquilo captura a tua atenção. E o fogo, no nosso desenvolvimento evolutivo, era um dos maiores perigos. Portanto, havia, imagina, estás na savana, não sabes o que é fogo, e haver fogos naturais, um inferno autêntico no mundo real, de que tinhas que fugir. E depois houve um gajo que dominou aquilo. Exato. Que foi lá e pegou naquilo, e depois nós também nos desenvolvemos com o fogo, servindo como parte do processo digestivo exteriorizado. E então estas crianças que aprendem a dominar o fogo depois já não têm este fascínio. Sim. E nós temos, porque é uma parte que é perigosa, que está a chamar por nós. Estás a ver? Está aqui este poder, esta força que é tão destrutiva como construtiva, que tu tens que dominar. E então, se toda a gente fizesse artes marciais, se calhar havia muito menos necessidade de olhar para o Ocidente. Se nós assumíssemos que temos isso dentro de nós e a integrássemos como um Rottweiler bem treinado, que tu consegues confiar. Claro, porque é que tu achas que os monges são todos uns animais? Não é? Do Kung Fu e das artes marciais. Porque é que tu achas, vou dizer um facto que não está provado em lado nenhum, não faço ideia se isto é verdade ou não. Mas porque é que tu achas que as pessoas que gostam de filmes de terror são muito mais calmas e amigas do que as outras? Não sei. Opa, mas faz sentido. Não sei se pessoas que gostam de filmes de terror não têm menos pesadelos do que pessoas que evitam ativamente filmes de terror. Olha, excelente. Isto é uma coisa para as crianças, E se calhar pessoas que gostam de filmes de terror, vamos lá ver. Se calhar pessoas que gostam de filmes de terror não vão querer saber dos desastres naturais que estão a acontecer na televisão, tanto como uma pessoa que não vê filmes de terror. Não, espera, porque aqui estamos a entrar em contradição. Pois estamos. Porque gostar de filmes de terror é aquele próprio princípio da pessoa que olha para o Ocidente, porque não tem isso bem integrado dentro de si. Pois é. Então, já para não falar das pessoas que fazem filmes de terror. Não, é que há duas fases. Há a inocência completa de tu não quereres assumir. Depois há a próxima fase de eu assumo que tenho o poder para a destruição, mas ainda não dominei. Portanto, isso é o vilão. A razão que nós gostamos dos vilões é porque eles têm esta força e estão a exercê-la no mundo e têm uma espécie de moralidade ou de código moral, mas são cativantes, não é? O Joker... O Joker é extremamente atrativo, por mais desregulado que ele seja. É verdade. Porque é o segundo passo desta escadaria em direção a uma moralidade transcendente. O que tu queres é ser um herói, é ter tanto poder para destruir como o vilão, mas usá-lo para o bem. Porque numa história há sempre os dois, não é? Há o vilão. E aliás, um bom vilão tem muito de herói. E um bom herói tem muito de vilão. Houve um poll, um questionário que foi feito a várias mulheres. Qual é que é o mais atrativo? O Super-Homem e o Batman. E o Batman ganhou, tipo, com... Não sei, acho que é 80%. Claro, porque tem um lado negro gigante. Tem um lado negro gigante. A sombra do Batman é... É um morcego. Tipo, está lá tudo simbolizado. Enquanto que o Super-Homem é um bonzinho. Também tem problemas, e acho que o novo Super-Homem está a integrar mais do vilão dentro do personagem. Okay. Mas o que tu queres é aquele equilíbrio. Há vários filmes novos, não sou grande fã. Okay. Mas o que tu queres é aquele equilíbrio da moralidade de poder fazer mal e decidir fazer bem. Se não podes, se só és fiel à tua mulher porque ninguém te quer, isso não é impressionante. O que é impressionante é teres aquele poder bem afinado, seres carismático ao máximo para toda a gente te querer e mesmo assim decidir estar só com uma mulher. Sem dúvida. Isso é que é a verdadeira moralidade. Nós somos os dois. Na tua história, tu és o bom e o mau.
E tu queres que essa sinfonia esteja em conjunto. Tu queres, se não és um personagem só vazio, só superficial, não tens a profundidade que vem da coragem de enfrentares os monstros que vivem na escuridão marítima do teu inconsciente. Nice. O que tu queres é aquelas músicas o que é uma música de elevador? É uma música que preenche aquele vazio, é uma música que abafa. Mas que é só feliz e pá, parampá. Tipo, não tem os tons negros que dão toda a amplitude que existe no universo, desde o buraco negro à supernova, desde o Big Seria Bang. uma viagem de elevador muito mais interessante, não é? Se tivéssemos músicas desse Não, mas o que tu queres num filme é tudo, um bocadinho de tudo. Claro. Queres tristeza, queres um drama, queres um bocadinho de comédia, queres uma viagem. E a viagem do herói é isso. Aliás, o que faz um bom herói e o que faz uma boa história é um personagem que no início está quebrado de alguma forma, não é? Que tem uma imperfeição grande que o torna humano. Pronto, perfeito. E então essa imperfeição, quando o herói se assume, é integrada. Se ele não se assume e fica cínico e utiliza aquilo para o mal, é uma sombra que não é integrada e que olha para a sociedade como algo para julgar ou algo para mandar abaixo. E o que eu estava a pensar agora, que estava a ouvir falar, qual é que é a maior característica do herói? Coragem. A coragem. A coragem. E é isso. E nós podemos exercer a coragem todos os dias em tudo aquilo que fazemos. É só sentirmos a preguiça e fazermos o oposto. Assume o que queres ser. Assume o que queres. E integra-o da tua maneira. Ser corajoso está diametricamente oposto a ser preguiçoso e não a ser cobarde. Lindo. E isso foi o meu extra. A minha contribuição, pelo menos interna, porque eu não sei se isto já foi escrito, ouvi o Rupert Spira a falar da consciência universal em várias manifestações, em várias perspectivas. Então a consciência universal, que de uma forma cognitiva é a verdade, porque a verdade conecta tudo. De uma forma emocional é o amor, porque o amor conecta-te às pessoas e é universal de alguma maneira, consegues sentir isso para qualquer pessoa com MD, por exemplo. Portanto, de uma perspectiva cognitiva é a verdade, de uma perspectiva emocional é o amor e de uma perspectiva perceptiva é a beleza. Porque criar arte é conectar pontos. E então estás a conectar tudo. E é tudo a mesma coisa de perspectivas diferentes. E depois eu pensei, de uma perspectiva comportamental é a coragem. Porque a coragem conecta-te àquilo que tu temes e espalha-te pelo mundo como um organismo de confiança. Isto acontece muito nas guerras. Há pessoas que são literalmente imortais. Aquelas pessoas que já estiveram em guerras muitas vezes estão tão confiantes que não vão ser mortos que não vão ser mortos. Claro. É daqueles que vão com medo e eu não sei, porque já conquistaram essa parte do mundo. Essa parte está sob... É como se fossem eles. Tudo o que tu interages repetidamente torna-se em ti. Repetição. Já podíamos ter acabado isto, pá. Já, mas foi bom à mesma. Malta, muito obrigado. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu adorei. Como muitos outros, foi para mim uma sessão esclarecedora e terapêutica e sem dúvida muito enriquecedora para a minha psique e para ganhar estas ferramentas para não só integrar a sombra, mas sobretudo para decifrar e identificar os pontos do nosso dia ou da nossa vida em que ela vem ao de cima. Façam esse exercício, convidamos-vos, ganhem consciência do vosso lado sombra, de que forma é que podem integrá-lo de uma maneira que não seja bruta, não levem o holofote para cima do Sméagol. Hugo, muito obrigado por este episódio. Obrigado. Eu senti que fui vulnerável aqui e acho que isso é uma das formas de tratares o Sméagol com cuidado. É assumires que não faz mal seres vulnerável. Não? A vulnerabilidade acaba por ser também uma forma de coragem. Uma forma de coragem. Portanto, lembrem-se dessa palavra, coragem. Identifiquem-na nas vossas ações ou nas vossas não ações. É isso. Sejam muito corajosos. Obrigado. Fiquem bem. Muita coragem, muita vulnerabilidade, muita verdade, muito amor, muita beleza.